Semana passada, nós falamos sobre aquela agonia de vivermos uma existência que é uma gincana, não é? Com coisas pré-definidas por outros. E a gente, naquela angustiosa gincana do existir. E eu fiz algumas diferenciações sobre, conquanto tudo seja uma gincana e vaidade correr atrás do vento, há aquelas coisas que fazem parte das contingências de engrenagens de sobrevivência das quais a gente não consegue escapar. Mas há uma multidão de outras que são apenas imposições e tiranias, são objetivos de gincana que nos são expostos pela sociedade, por tudo que nos cerca, e a gente anda desesperadamente tentando alcançar aqueles objetivos, frustrantemente assim fazendo. Falamos longamente sobre isto, e está gravado e disponível para todo mundo. Eu quero dar prosseguimento do domingo passado para frente, falando conosco sobre o fato de que um outro elemento está presente nessa história da nossa existência. De um lado, tem essa imposição das gincanas, que poucas pessoas discernem, poucas pessoas percebem que estão no meio daquelas obrigações de sai daqui, corre para ali, tem que alcançar mais isso, e agora chegar lá e tenho tanto tempo para chegar e alcançando os objetivos da gincana. Pouca gente percebe, a maioria chama isso de minha vida, neuroticamente de minhas responsabilidades, ou de os referenciais da normalidade da minha existência. Você pode chamar como você queira, mas é a gincanona. Uma outra coisa presente, e que é extremamente aflitiva, é que quando você enxerga a gincana, você enxerga. Você olha e você vê a idiotice à nossa volta. E a nossa submissão a correrias idióticas o tempo todo. Como eu disse, algumas são inevitáveis, fazem parte da sobrevivência. Mas outras não. São imposições que a gente aceita e permite que a nossa existência vá sendo conduzida pelo sem sentido e daí para frente. E aquilo que não faz sentido, nós mesmos sabemos que não faz sentido, mas a maioria de nós não tem nem coragem de dialogar com a angústia da percepção de que aquilo não faz sentido. A gente acha que é questionamento de tolo, de preguiçoso, ou de um indivíduo acovardado, ou de um anormal, ou de um anômalo, o só ter esse sentimento, essa pergunta, essa questão. Por isso a maioria passa por cima, atropela a discussão proposta pelo coração e vai adiante na sua alienação. Mas quando você enxerga, outra coisa acontece. É quando você começa a dizer, meu Deus, é muita idiotice mesmo. É demais. Você começa a enxergar, aí surge um gemido dentro da gente. É um gemido. Paulo fala a respeito desse gemido, aqui na carta dele aos Romanos, no capítulo 8, ele nos diz, a partir do verso 22, o seguinte: porque sabemos que toda a criação, a um só tempo geme, e suporta angústias até agora. E não somente a natureza, o todo da criação, geme com essa angústia, esperando a hora de ser redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Não somente a natureza carrega esse gemido, mas também nós, que enxergamos a gincana, que enxergamos o idiótico na existência.
se a própria criação como um todo geme em razão da vaidade a qual ela foi sujeita, ela existe sob a sujeição da soberania da gincana. Da gincana que diz, só vai ficar bonito se for feito com madeira de lei, só vai ficar ótimo se a gente cortar os melhores troncos, só vai ser de fato magnífico se a gente trouxer material raro, e a natureza que fica sujeita a fazer todas as doações que atendam ao capricho da gincana a qual nós humanos nos submetemos e nos sujeitamos. Por isso ela geme, explorada, expropriada, objeto de um trato absolutamente blasfemo, um desrespeito total. E isso aqui não é poesia. A natureza, de fato, geme e suporta angústias até agora, e não somente ela. Não somente a natureza, mas também nós, que enxergamos a gincana, nós que temos as primícias do Espírito Santo, que recebemos essa luz, essa iluminação, essa percepção, que enxergamos a loucura do que está estabelecido. Gememos sim no nosso íntimo, gememos dioturnamente, aguardando, esperando, respirando, desejando o dia da completude, o dia da redenção dos nossos corpos, dos nossos seres, o dia da nossa plenificação ressurreta, o dia em que seremos absorvidos pela vida. Porque nós fomos salvos e somos salvos na esperança. É na esperança, nessa transcendência, que a nossa interioridade, o nosso coração é preservado, a nossa alma é salva nessa gravidez de anseio pela chegada do que é absoluto. Por isso é que, como nós estamos esperando o que nós não vemos, com paciência nós aguardamos. Paulo nos diz o que acontece quando nós somos iluminados e a gente enxerga aquilo sobre o que eu falei domingo passado, a idiotice da corrida, da gincana, imposta pela vaidade, pelo capricho, pela loucura e por tudo o que não é. Que é o que consome a maior parte da nossa alma, do nosso ser, da nossa energia, do nosso tempo, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, das nossas frustrações. A gente dedica a maior parte de tudo quanto a gente chama vida a atender a essa demanda louca que é imposta a nós e ao mundo inteiro. Quando a gente enxerga, no entanto, surge uma angústia. É a angústia de descobrir isto. De olhar. E aí você corre o risco de começar a perder a possibilidade de se socializar. Você corre o risco de perder o poder e o potencial produtivo, funcional na sociedade. Porque você vai vendo tanta gincana no meio do processo inteiro, que você diz, mas por quê? Para que eu vou entrar nessa? Aí você corre o risco de, em já sabendo o final da idiotice, não querer nem participar de coisa alguma, se tornar um ermitão existencial que se exila, se aliena de processos, porque diz, eu já sei o que é isso. Aí corre o risco de ir perdendo a capacidade de rir da bobagem, corre o risco de perder a chance de ser do tamanho
em que a existência é, e dar-se a chance feliz de simplesmente celebrar momentos sem maiores perguntas a respeito. A gente corre o risco de, tendo essa percepção, nos tornarmos pessoas muito exigentes existencialmente em relação às outras. A gente fica impaciente com quem não enxergou, com quem não viu, com quem não discerniu, com quem não percebeu. A gente se cansa rápido de todas as formas e expressões de vaidades bobas e idiotadas que a gente vê as pessoas ainda a elas tristemente agarradas. Enfim, tanta coisa acontece. Depois que você enxerga, um gemido se instala. Tem I can get no satisfaction instalado na gente, na outra perspectiva que não é aquela que faz querer você se suicidar, de estou frustrado. Não. É uma outra que não faz você querer tirar sua vida, faz você querer ser chupado pela eternidade. Faz você querer ser absorvido pela vida. A primeira forma de constatação, isso que só pode ser como é que é o nome? Despertador. É de ontem. Ontem que eu tinha um compromisso essa hora. Mas quando você chega e constata a primeira realidade, frequentemente você perde a vontade de viver. Quando você mergulha na segunda realidade e você vê a tirania do absurdo imposto sobre nós, e você só enxerga isso porque você olha a partir dessa esperança de Deus em Cristo, você começa a desejar ser absorvido pela vida. É um gemido de saudade da absorção, é uma vontade de ser tragado pela glória, que a gente não consegue nem explicar, mas está presente, latente na gente. Você já percebeu que houve um tempo em que você sentia as angústias e os gemidos de uma insatisfação que fazia você desejar morrer muitas vezes? E hoje, você não pode negar, no entanto, que mesmo tendo conhecido o Evangelho pela fé e se deixado impregnar pela alegria e pela esperança e pela certeza da vida eterna, você continua carregando um gemido expectante o tempo todo em você mesmo. Eu discerno essa presença em mim, porque as duas trocas foram bem claras no meu coração. Eu vinha sofrendo de uma angústia que me fazia ter ardente desejo de morrer. E aí o Evangelho explodiu dentro de mim, e o véu foi tirado, e eu vi a idiotice, todo o tamanho da loucura. E eu me lembro que eu tinha só 18, 19 anos, 20 anos, mas eu já estava tomado por um gemido, uma vontade intensa de ser absorvido pela glória eterna. Aí você diz, poxa, que gemido bom é esse, né? É sim, se a gente o mantiver saudável e equilibrado. Do contrário, ele pode fazer com que você se torne uma pessoa profundamente improdutiva. Ele pode fazer com que você se torne esperançosamente apenas contemplativa. Ele pode fazer com que você passe a ser apenas um ente suspirante, mas não alguém que faz respiração boca a boca,
com os que estão morrendo sem ar na vida. Pode fazer com que você seja uma pessoa dessas que me escrevem diariamente, dizendo sinceramente, tudo que eu gostaria era de ser levado logo. E são pessoas ainda jovens. Ou são pessoas já na meia-idade, mas com filhos e netos a ajudarem ainda. Mas perceberam o vazio de tudo e dizem, eu sei, no entanto, o que me espera, o que me aguarda, do que eu sou herdeiro, qual é a minha herança, se eu pudesse eu ia agora. O problema é o que acontece quando a gente cai na bipolaridade desses dois gemidos, que é o que frequentemente eu vejo instalado entre nós. Eu vejo gente que ou está entregue à tirania da gincana, alienadamente, correndo de modo aflitivo, ou então está absolutamente consciente de tudo, gemendo, esperando o dia absoluto da absorção, mas ao mesmo tempo só gemendo. De modo que são apenas bipolaridades entre gemidos. Um é um gemido alienado, o outro é um gemido de quem foi iluminado, mas não transformou a luz num poder motriz para viver hoje aqui. Que é o que a gente vê Paulo nos ensinar aqui em Filipenses, quando de maneira absolutamente explícita, conforme nós vimos na semana passada, e eu releio aqui, repito, porque é do mesmo espírito que eu continuo hoje, ele diz em Filipenses, no capítulo 1, o que é esse lugar de equilíbrio entre um polo, que é o gemido angustioso de quem está sob a gincana das imposições existenciais vazias e sem sentido e correndo atrás disso o tempo todo, ou daquele que recebeu a luz, que enxergou, viu que tudo é vazio, mas ficou também do lado de cá, na melhor das hipóteses, apenas contemplativo, mas em muitas ocasiões, ou na maioria das vezes, angustiadamente gemente. E se alienando da possibilidade de ser um ser oxigenante na existência. Paulo diz que o que equilibra isto está aqui no capítulo 1 de Filipenses, quando ele diz, verso 21, porquanto, para mim, o viver na terra, viver no corpo, viver aqui, é Cristo, é Evangelho, é missão, é propósito de ser, é para cumprir, para completar a carreira, escolhendo o bom combate, guardando sempre a fé. Para mim, o viver é isto. Se eu estou aqui, enquanto aqui estiver, assim será. E quando eu não estiver, quando o meu corpo morrer, para mim, é absolutamente lucro. Se eu estiver aqui, é Cristo. Se eu não estiver aqui, é Cristo em lucro eterno. Mas, se o viver no corpo, viver na história, no espaço-tempo, traz fruto, produz fruto, se a minha presença, ação, intervenção, ajuda, luz, consciência, participação, produz fruto, abençoa pessoas, gesta gratidão
na consciência, na alma de outros e de muitos, já não sei o que hei de escolher, se é o lucro que me aguarda ou a alegria de frutificar enquanto estou aqui. Aí ele diz, ora, de um e outro lado, estou constrangido. Tanto faz. Se eu fico, eu tenho esse constrangimento da glória dentro de mim. Mas se eu escolhesse o lucro, eu estaria constrangido pelo fruto que a minha existência pode dar na história, no espaço-tempo, enquanto eu aqui estiver. Embora eu saiba que o meu desejo é de partir e de estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa, por causa da mulher, por causa do filho, não de Paulo, que era solteirão, estou falando é de mim, por causa de Neto, por causa de vós, por causa de tantos, por causa do fruto, eu prefiro estar aqui, porque o dia da minha ida é certa, mas a possibilidade da minha estada é curta. Aí Paulo diz, eu gemo. Foi ele que escreveu em Romanos, nós gememos. Mas o antídoto, para eu não ficar vivendo na bipolaridade do gemido angustioso, dos oprimidos pela vaidade da gincana, na resfolegância sem sentido. E de um outro lado, se ganhar luz e entendimento, não ficar também com a percepção daqueles que, porque viram a vaidade de tudo, agora se alienam de todas as coisas e vivem uma esperança de um contemplativismo que não frutifica na estada, na vida, na existência. Ele diz, o que nos salva de um extremo ou de outro, essa consciência. Para a gente existir neste mundo, tem que ser com essa síntese bem feita em nós. Enquanto eu estiver na carne, no corpo, a minha existência é fruto, é evangelho. Isso não tem nada a ver com fanatismo religioso, não associa nenhuma forma de estereótipo, pelo amor de Deus. Eu estou falando de vida esperançada, grávida de alegria eterna, que anda todos os dias tendo como referência a esperança da glória de Deus. Gente habitada pela vida eterna, atravessando a relatividade do espaço-tempo, das vaidades humanas, das gincanas impostas, mas com a consciência presente. E dizendo, porque eu sei é que frutificarei. Porque eu sei é que eu frutificarei. É que eu participarei. É que eu engravidarei a idiotice com um sentido eterno. É porque dá fruto é que eu vou participar com esta alegria de disseminar. Sabendo que a hora de qualquer chamado me será lucro infinitamente melhor. A instalação disto é a nossa saúde mental, é a nossa saúde psicológica, é a nossa melhor saúde existencial. Se a gente não existir com essa síntese feita aqui, só o que resta é gemido. Ou é o gemido idiótico do servo da gincana, ou é o gemido do Filho de Deus depressivo, que enxergou a idiotice, mas não ficou grávido de glória.
e em ficando grávido de glória, dedicou o parimento dessa glória ao chão da terra. Enquanto eu aqui estiver, é aqui que eu parirei essa alegria de ser com vós outros. Isso produz relacionalidade, não alienação. Produz missionalidade, produz uma existencialidade missional, produz uma existência que se dedica, a partir dessa certeza eterna, a propósitos de frutificação presente. E que se nutre da alegria de, em sabendo que isto é só uma passagem, nós somos companheiros de viagem. Dedicarmos-nos uns aos outros da maneira mais generosa e graciosa, porque o que nos aguarda é lucro. Enquanto isso, só aceite carregar em você os gemidos da esperança dos filhos de Deus. Nenhum gemido de tristezas paralisantes ou de constatações depressivas no coração. A gente constata, é tudo idiota mesmo, mas a nossa alma está ancorada na eternidade. E é a partir dela que eu boto o pé no chão presente. Gemo os gemidos daqueles que carregam as primícias do Espírito, mas o meu coração não é paralisado. Eu dou fruto justamente por isso. Vou gemer os bons gemidos da boa expectativa, gemidos da esperança, não do cansaço desesperançado. Esse gemido da esperança me alenta, o outro me arruína, me paralisa, me dessignifica, me acachapa.